Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que está a crescer imenso no mundo da nutrição. Mesmo quem não está a estudar nesta área sabe de certeza do que é que eu estou a falar, porque é mesmo uma categoria de alimentos que está a crescer imenso, que são os alimentos fermentados. Eu consumo alimentos fermentados há algum tempo, mas eles são dos alimentos mais antigos que existem no mundo. A fermentação é um processo extremamente natural e que ocorre todos os dias em todo o lado, dentro do nosso corpo, fora do nosso corpo, e nós há muito tempo que consumimos alimentos que são fermentados e se calhar nem sabemos que são fermentados. Que é o caso do pão, do vinho, do iogurte, da cerveja. Apesar destes alimentos serem muito antigos e bastante tradicionais em algumas culturas, só nos últimos anos é que nós temos ouvido falar mais aqui no mundo mais ocidental sobre os alimentos fermentados, porque os vegetais e as frutas fermentadas têm vindo a ser muito estudados ultimamente. E claro que toda a gente tem descoberto os seus benefícios para a saúde, por isso é dessa categoria dos alimentos fermentados que nós vamos falar hoje. Eu já vos tinha dito noutro vídeo que grande parte do nosso sistema imunitário está nos intestinos e é por isso que este é um tema que eu gosto tanto, não só por eu ter uma doença autoimune, ou seja, afeta o meu sistema imunitário, mas porque é no fundo a base de tudo o que acontece no nosso corpo. Todas as doenças que nós desenvolvemos começam nos intestinos e eu acho que é muito importante nós focarmos em perceber como é que os nossos intestinos funcionam. Por isso faz todo o sentido que se nós estamos a consumir alimentos que otimizam o funcionamento do nosso sistema digestivo, especialmente dos intestinos, nós vamos ter um funcionamento geral muito melhor, a nossa saúde vai melhorar bastante. Por isso saibam que não é só aquilo que vocês comem, mas especialmente, e eu já vos disse isto, é como nós digerimos e como nós absorvemos as coisas que vai ditar a nossa saúde. Ok, voltando à fermentação. O tipo de fermentação mais conhecido e mais utilizado na alimentação é a fermentação lática. Ela incentiva a produção de bactérias benéficas, de probióticos. O que estas bactérias fazem é elas quebram a lactose e outros açúcares que existem no nosso corpo e tornam a digestão muito mais fácil. E não só facilitam a digestão, mas quando nós temos os intestinos que estão repletos de uma flora bacteriana equilibrada, existe uma camada muito fininha protetora nos intestinos que nos permite combater os agentes patogénicos e outras bactérias menos boas que possam entrar no nosso corpo. Por isso, só assim para vos resumir um bocadinho, para vocês perceberem mais uma vez a importância que os intestinos têm na nossa saúde e como aquilo que nós escolhemos consumir diz tanto sobre a forma como nós funcionamos, como nós pensamos e como nós conseguimos produzir. Existem probióticos em alimentos de origem animal, mas a grande maioria é de origem vegetal, por isso é que uma alimentação vegan geralmente e supostamente é super rica em probióticos numa alimentação vegan saudável. O processo de fermentação dos vegetais, por exemplo, é quase sempre o mesmo, que é colocar o vegetal dentro de uma água com sal ou do próprio líquido do vegetal e deixar durante alguns dias. Eu vou-vos falar de alguns dos alimentos fermentados mais conhecidos e mais utilizados e que vocês podem inserir na vossa alimentação diária. Os alimentos fermentados são bons para toda a gente, mas especialmente para pessoas que ou têm doenças autoimunes, que é o meu caso, ou têm problemas digestivos, ou têm qualquer síndrome intestinal, ou mesmo acne ou asma. Por todas as doenças, no fundo, começam com uma inflamação e são uma inflamação. Por isso, ao nós reduzirmos a inflamação, conseguimos diminuir muito o nosso risco de contrair qualquer doença. O primeiro grupinho de alimentos fermentados é o iogurte, o kefir e o queijo, especialmente se for cru, digamos raw, não pasteurizado e orgânico. Agora fica ao vosso critério se querem consumir de origem animal ou vegetal, porque existem opções vegetais também muito boas, que também nos fornecem esses probióticos, mas a maior parte das pessoas continua a consumir iogurtes de origem animal e isso não tem problema absolutamente nenhum, desde que a fonte seja boa. Além de vocês tentarem ir sempre pelo mais natural, simples possível e orgânico, tentem não consumir aqueles iogurtes que vêm cheios de açúcar ou com frutas ou com chocolates ou seja o que for. Queiram consumir iogurtes pelos seus benefícios e não como quase uma sobremesa ou um doce, que é tecnicamente o que os iogurtes são hoje em dia, é quase uma sobremesa, mas o iogurte verdadeiro, aquele que nos faz bem a algumas pessoas, obviamente, não a toda a gente, bioindividualidade, é aquele iogurte o mais simples possível, iogurte grego sem adição nenhuma de açúcar. Por isso escolham sempre, tanto o kefir como o iogurte, escolham sempre sem açúcar, até porque o iogurte com açúcar tem o efeito contrário. A seguir temos a kombucha. Vocês sabem que eu adoro kombucha. Apesar de hoje em dia estar extremamente industrializado, a kombucha é uma coisa que nós podemos fazer em casa. Eu por acaso nunca fiz, mas tenho uma amiga que faz kombucha em casa e fica ótima. E basicamente é uma fermentação feita a partir de chá,
água e uma colónia de bactérias que vai iniciar o processo de fermentação do chá. A kombucha fica uma bebida assim carbonizada, parece quase uma soda, e ela é extremamente rica em vitaminas do complexo B, em enzimas e em probióticos. Como qualquer outro fermentado, ela ajuda imenso na nossa digestão, ajuda o nosso sistema imunitário, dá-nos mais energia e reduz as dores articulares. Outra coisa muito interessante que eu tenho descoberto ultimamente é a ligação entre as nossas articulações e os nossos intestinos. Tecnicamente está tudo ligado e o intestino influencia tudo, mas existe uma forte relação entre as nossas articulações e os nossos ossos com o sistema digestivo. Por isso, toda esta comida fermentada também vai contribuir para uma melhoria nas nossas articulações. A seguir temos o sauerkraut, o kimchi e os pickles. Eu pus isto tudo na mesma categoria porque eles são vegetais que são fermentados e têm mais ou menos a mesma filosofia por trás. Estes vegetais, quando são fermentados, ficam altamente ricos em fibra, em vitamina A, C, K, complexo B, magnésio, ferro, enfim. E só para vocês terem noção, um pickle daqueles pequeninos, aqueles pepinos pequeninos, tem cerca de 18% da dose diária recomendada de vitamina K, que é uma vitamina essencial na saúde dos nossos ossos e do coração. E não custa nada nós adicionarmos estes alimentos fermentados à nossa dieta, é só mesmo pôr um picklezinho no prato. O sauerkraut é uma fermentação de couve, é simplesmente couve em água e sal, e é um dos alimentos assim mais antigos e tradicionais na cultura asiática, na cozinha asiática, assim como o kimchi. O kimchi é também uma fermentação de couve, mais ao estilo coreano, e eles utilizam especiarias. O kimchi é mais picante, o sauerkraut não é picante, é só mesmo couve, água e sal, mas tanto um como o outro são muito utilizados na cozinha asiática, e os asiáticos são grandes defensores da fermentação de couve. Dizem que é assim dos elixires que eles têm na vida para não terem doenças e para durarem para sempre. O sauerkraut, o kimchi e os pickles são coisas que nós podemos fazer em casa facilmente, e há trilhões de vídeos no YouTube, se vocês procurarem, sobre como fazer este tipo de fermentação em casa. Eu pessoalmente nunca fiz em casa, mas tenho mesmo que experimentar. Geralmente eu compro ou no Brio ou no celeiro, porque há opções orgânicas e muito boas, e não me dá trabalho. A seguir temos o tempê. Eu não costumo comer produtos à base de soja, mas há muitas pessoas que usam o tempê como substituição para a carne, porque ele é feito a partir da fermentação da soja e tem uma proteína muito semelhante à da carne. Ele promove a recuperação muscular, é extremamente rico em vitaminas do complexo B, B2, B3, B5, B6, melhora a digestão, ajuda a reduzir os sintomas da menopausa, então também tem imensos benefícios. Se vocês consomem produtos à base de soja, pode ser uma boa alternativa. Eu pessoalmente não gosto de consumir produtos à base de soja porque não me faz bem necessariamente. Por último temos o miso. Eu adoro miso, sopa miso, tudo com miso, e também é uma fermentação da soja, mas é um bocadinho diferente. O tempê é quase como um tofu assim mais duro, o miso acaba por ficar uma pasta e por isso é que se consegue fazer uma sopa. E além da soja, ele também pode ser feito a partir da fermentação de cevada ou de arroz integral, e é feita com um fungo que se chama koji. Ele é também muito utilizado na cozinha asiática, qualquer restaurante japonês tem miso, e ele tem propriedades anti-envelhecimento e ajuda a manter uma pele saudável. Por isso, vocês podem ir a uma loja qualquer de produtos naturais e facilmente encontram miso e podem fazer uma sopa em casa que fica ótimo. Eu sei que estas coisas todas novas que aparecem podem ser demasiado para nós, e eu estou sempre a dizer que nós não precisamos de consumir as coisas todas que estão na moda ou que nos são impingidas, mas eu quero que vocês percebam que há coisas que nós facilmente podemos incluir na nossa alimentação para não nos desviarmos tanto para a comida processada, e é sempre uma questão de vocês ouvirem o vosso corpo e perceberem como é que ele reage, porque eu, por exemplo, não gosto muito de pickles, mas adoro sauerkraut e kimchi. Não como iogurte de vaca ou de cabra ou de ovelha, mas como um iogurte vegetal. Tentei sempre escolher orgânico se for possível, sem açúcares, o mais simples e natural possível, sem neuras. Mais uma vez, isto não é para comer todos os dias, é para comer de vez em quando e saberem que é uma coisa que vocês estão a ingerir que vos vai fazer bem. Espero que vocês tenham percebido mais ou menos o que é que são os alimentos fermentados, que tenha sido útil para vocês, e nós vemos no próximo vídeo.